Fala, meu filhote, tudo bem? Bem-vindo ao canal Física Mardoc, eu sou o professor Vitor Mardoc e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso de Física Térmica. Vamos falar sobre dilatação hoje, tá? Depois da vinheta eu vou te ensinar Física Central. Fala, meu filhote, tudo bem? Olha só, como eu já falei antes da vinheta, o tema da aula hoje é dilatação térmica. Mas vamos entender o que é a dilatação térmica. A dilatação térmica é um fenômeno de alteração no tamanho de um corpo devido à variação de temperatura dele. Mas afinal de contas, o que tem a ver a temperatura com o tamanho do corpo? Olha só, a gente sabe que um corpo é formado por moléculas, como vocês podem ver aqui no meu desenho, e que essas moléculas têm uma certa agitação. Isso é a temperatura. Cara, se eu tenho moléculas menos agitadas, ou seja, com uma temperatura menor, essas moléculas ocupam um espaço menor. Agora, se eu pegar essa temperatura e aumentar, as moléculas ficam mais agitadas, consequentemente ocupando um espaço maior. Logo, o tamanho do corpo variou à medida que eu variei a sua temperatura. Em geral, a gente tem esse comportamento aqui. Com o aumento de temperatura, aumenta-se também o tamanho do corpo. Vamos ter algum caso de exceção? Vamos, mas não vamos ver agora, tá? Então, esse aqui é o fenômeno da dilatação térmica. Aumentando a temperatura de um corpo, eu aumento em geral o seu tamanho. A dilatação térmica ela é um fenômeno, que acontece em todas as dimensões. Nós vivemos num mundo classicamente tridimensional, né? Nós temos 3 dimensões. Aqui, comprimento, largura e profundidade, tá bom? A dilatação ela sempre ocorre nos 3 eixos X, Y e Z. Acontece que para analisar algumas situações nem sempre é importante ou fundamental que eu olhe para todas as dimensões dilatando. Tem vezes que basta eu olhar em uma dimensão, tem vezes que eu preciso olhar 2 dimensões e tem vezes que é necessário olhar para as 3 dimensões. Então nós vamos dividir o nosso estudo da dilatação assim: dilatação em uma dimensão, em 2 dimensões e em 3 dimensões. A dilatação em uma dimensão é a dilatação linear. Bora colocar aqui, ó. Nós só vamos levar em consideração 1D, né? Uma dimensão. Então eu peguei aqui uma barra, pode ser de ferro, de um outro metal qualquer, ela está a uma temperatura inicial θ0. Se eu aquecer essa barra, ela aumenta de tamanho. Então ela vai passar de um comprimento L0 para um comprimento L. Eu vou ter então aqui uma variação de tamanho, que você pode ver aqui no desenho, que eu estou chamando de ΔL. A Mardoc eu não enxerguei, está aqui, ó. Variou o comprimento da minha barra. Essa variação de tamanho eu chamei de ΔL. Gente, o ΔL ele pode ser, sem problema nenhum, bora começar por essa equação de baixo. L final menos L inicial. Isso é a definição de qualquer variação. Variação de qualquer coisa é qualquer coisa final menos qualquer coisa inicial. Mas o que eu estou procurando aqui na dilatação térmica não é essa relação. Essa relação a gente já conhece. O que eu estou procurando é esta relação. A variação de tamanho da minha barra ela pode ser dada pela multiplicação de 3 fatores. O L0, que é o tamanho inicial, esse alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, já já eu vou falar dele, e o Δθ, que é a variação de temperatura que essa barra sofreu. Veja que o ΔL ele é diretamente proporcional a esses 3 fatores. Então, olha só, quanto maior for o tamanho que a barra tinha no início, maior vai ser o ΔL, mais ela vai crescer. Quanto maior for o alfa, quanto maior for o coeficiente de dilatação, mais essa barra vai crescer. E quanto mais eu esquentar, quanto mais eu aumentar a temperatura, mais também essa barra vai crescer. Agora, sabe o que é legal? Eu estou falando aqui o tempo todo de aumentar a temperatura e aumentar o tamanho. Mas a dilatação ela ocorre também por efeito contrário. Quando eu diminuo a temperatura, o tamanho da minha barra também diminui. Então, olha só. O L0 é o tamanho inicial, tu já conhece. O Δθ, que é a variação de temperatura também. Eu quero falar agora sobre esse alfa. Esse alfa é um coeficiente de dilatação linear e ele funciona aqui como uma constante, que varia de substância para substância. Cada substância tem um valor tabelado de coeficiente. O chumbo, cobre, ferro, tungstênio. Mardoc é tungstênio, é um metal, tá bom? Então assim, Mardoc, eu preciso saber algum valor de cabeça? Não precisa saber nenhum valor de cabeça. Ele tem que te fornecer isso aqui na tua prova, ou ele pode pedir para que você calcule, desde que ele te dê todos os outros elementos da equação.
mas você não tem que saber de cabeça nenhum valor, fechou? Essa aqui é a nossa dilatação linear. Bate um print, copia aí, que agora a gente vai falar sobre uma aplicação da dilatação linear. Olha só, babies, a aplicação que eu escolhi para falar aqui de dilatação linear é a lâmina bimetálica. Tem outros. Uma delas é a junta de dilatação. Quando você viaja e você passa por uma ponte, você sente que periodicamente é como se o carro caísse num buraco. Ele faz toque, 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 periodicamente. Isso acontece porque entre os pedaços da ponte tem um espaçamento. Esse espaçamento é chamado de junta de dilatação, que é um espaço feito para que a ponte ela dilate sem que os blocos se apertem e venham a quebrar. Essa mesma tecnologia é utilizada aí no piso da tua casa. Se você olhar para o chão e olhar para a lajota que tem no seu quarto, na sua cozinha, onde você está assistindo essa aula, existe uma listra, um espaço entre as lajotas. Esse espaço ele é preenchido por um material chamado de rejunte, que tem a mesma função, possibilitar com que as lajotas dilatem e comprimam sem apertar umas às outras, tá bom? Mas bora focar no exemplo que eu escolhi para falar, que é o da lâmina bimetálica. Bora lá. A lâmina bimetálica que eu escolhi aqui, ela é feita, obviamente, de dois metais, né? Lâmina bimetálica. Aqui eu botei um metal A e um metal B. O metal A de roxo e o metal B de verde. Sendo que eu estou dizendo para ti que o coeficiente de dilatação de A é maior que o de B. Ah, Mardoc, sempre vai ser assim? Não, tirei essa relação da minha cabeça. Poderia ser o contrário, sem problema nenhum. Vamos analisar o que acontece com essa lâmina bimetálica em duas situações. Primeiro, quando a gente aumenta a temperatura. Segundo, quando a gente diminui essa temperatura. Cara, quando eu aumento a temperatura, olha só. Como o coeficiente do A é maior que o de B, a lâmina A ela cresce mais que a lâmina B, fazendo com que esse pedaço de ferro, com que a minha lâmina bimetálica envergue, entorte para baixo. Tudo bem? Já, se eu diminuir a temperatura, ó, o coeficiente de A continua sendo maior. Assim como ele cresce mais, ele também diminui mais. Então, o A vai diminuir, o B vai ficar maior e essa lâmina vai envergar para cima. Ah, Mardoc, beleza. Entendi como funciona a lâmina bimetálica. Então, dependendo do que acontecer com ela, quando ela sofrer variações de temperatura, ela entorta para um lado ou para o outro. Para que isso serve? Olha só, vou pegar aqui mais uma folha de papel de borrão para te mostrar. A lâmina bimetálica é utilizada principalmente em circuitos termossensíveis. São circuitos elétricos que não podem esquentar demais e nem resfriar demais. Então, olha só, aqui eu botei uma lâmina bimetálica, composta, obviamente, de dois metais, e aqui eu tenho um contato elétrico. É por onde a minha corrente elétrica passa. Então, a corrente elétrica, ela vem por aqui, ela atravessa a minha lâmina bimetálica e segue por esse circuito. Isso aqui é muito comum em ferros de passar roupa, em chapinhas, em babyliss, em assadeira, aquela de fazer o pão, né, o grill. Você percebe o seguinte, que esses elementos, esses eletrodomésticos, eles vão esquentando, esquentando, esquentando até um ponto que ele dá um disparo, ele faz um tic, faz um barulhinho assim meio chatinho. Esse barulho, esse disparo, nada mais é do que essa lâmina bimetálica esquentou tanto, mas esquentou tanto que ela entorta. E aí, como ela entorta, veja só, ela perde o contato elétrico. E como ela perde o contato elétrico, a gente vai ter um circuito que é um circuito aberto e aqui não tem mais corrente. Então, a lâmina bimetálica serve justamente para controlar até que temperatura aquele sistema vai esquentar. Deu para sacar essa ideia? Ela é utilizada em um sistema termossensível. Obviamente, depois que ela resfriar, ela volta ao estado inicial e a corrente ela volta a passar. Essa aqui é a principal aplicação da nossa lâmina bimetálica. Bate um print aqui desse resuminho, tá? Que agora a gente vai falar da dilatação em duas dimensões. Agora que a gente já falou da dilatação em uma dimensão, vamos seguir o nosso estudo. Vamos falar da dilatação em duas dimensões. Olha só, a minha dilatação em duas dimensões, ela já vai levar em consideração uma área, um certo volume. Então a gente vai chamá-la de dilatação superficial. É a minha dilatação em duas dimensões. Fechou? Eu botei aqui uma placa de um metal qualquer e disse que essa placa inicialmente tem uma área A0
e está uma temperatura θ0. Aqueci essa placa, aumentei a sua temperatura, de modo que ela passou de uma área A0 para uma área A. Ao variar a temperatura, variou a área também, aumentando essa área. Beleza, galerinha? Esquentou, o corpo aumenta. Essa aqui é a nossa regra geral. Lembra que eu posso trabalhar com variação, dizendo que a variação da área é a área final menos a área inicial, A menos A0. Até aqui nada demais. Mas o que eu quero mesmo é falar da nossa segunda equação. Gente, as equações de dilatação elas têm o mesmo formato, como vocês podem perceber. Basicamente, o que muda é esse cara aqui do meio. É o nosso coeficiente. Veja só. Na dilatação superficial, eu tenho que a minha variação de área, ela é a área inicial vezes beta vezes Δθ. Esse beta é o coeficiente de dilatação superficial. Cada equação, então, vai ter o seu próprio coeficiente. Esse beta, isso aqui é importante que você saiba, ele vale sempre o dobro do alfa para o mesmo material. Vamos supor, o coeficiente de dilatação linear do chumbo é 2 vezes 10 a menos 4. Não sei se esse valor, tá, gente? Eu estou inventando o real. Se o coeficiente de dilatação do chumbo, dilatação linear, é 2 vezes 10 a menos 4, o da dilatação superficial vai ser 4 vezes 10 a menos 4. 2 vezes o coeficiente da dilatação linear. E aí, fora isso, você tem a mesma estrutura. ΔA é A0 vezes beta vezes Δθ. Tal qual na dilatação linear, esse ΔA ele é diretamente proporcional ao A0. Vamos botar bem aqui, ó. Quanto maior for o A0, maior vai ser o meu ΔA. Ele é diretamente proporcional ao coeficiente. Quanto maior for o beta, maior vai ser o ΔA. É diretamente proporcional à variação de temperatura. Quanto maior for a variação de temperatura, maior vai ser o meu ΔA. Beleza? Uma coisa que é importante a gente analisar a partir de agora veja só, eu vou pegar aqui uma chapa de metal, tal qual essa do primeiro exemplo, e vou esquentá-la. Tudo bem? Bora botar aqui um foguinho para ficar um negócio bem legal. Pronto. Esquentei essa chapa. Então, como vocês podem ver, ela dilatou, ela aumentou de tamanho. Aqui no meio da minha chapa eu tinha um buraco. E esse buraco, meus amores, ele também aumentou, tá? Isso acontece porque um corpo, ele sempre dilata de dentro para fora, tá? O corpo, ele sempre vai dilatar de dentro para fora. Então, se eu pegar uma chapa retangular, essa chapa tiver um buraco no meio, e eu esquentar essa chapa, ela vai crescer e o buraco no meio dela também cresce. Fechou? Não esquece disso. O corpo sempre dilata de dentro para fora, beleza? Agora que a gente finalizou a dilatação superficial, vamos falar da dilatação em 3 dimensões, a dilatação volumétrica. Olha só, babies, a gente vai falar agora sobre a dilatação volumétrica, tá? E dilatação volumétrica, bom, a gente já falou em uma dimensão, já falou em 2 dimensões, adivinha só, a minha dilatação volumétrica vai ser a dilatação em 3D, vai ser minha dilatação em 3 dimensões. Eu peguei aqui um corpinho qualquer, um cubo, né, um prisma qualquer, que está uma temperatura inicial e tem um volume V0. Eu sei, parece que tu já viste essa cena, que é tudo muito parecido. Quando eu aumentar a temperatura desse cubinho, sair de uma temperatura θ0 para uma temperatura θ, ele vai aumentar também o seu volume. Eu posso dizer sem problema que o ΔV, que é a minha variação de volume, é V final menos V inicial. Até aqui nenhuma novidade. E posso dizer também que esse meu ΔV ele vai ser V0 vezes o gama vezes Δθ. Olha só, o gama agora vai ser meu coeficiente de dilatação volumétrica. E adivinha só, ele vai ser o triplo do alfa, 3 vezes o alfa. A equação ela mantém o mesmo formato, tá bom? ΔV é igual a V0 vezes gama vezes Δθ, onde meu gama vai ser o coeficiente de dilatação volumétrica. Cara, talvez aqui tu já tenha percebido, mas nada me impede de repetir para você. Existe uma relação entre os coeficientes, né? A gente vai dizer que o alfa, que é a da dilatação linear, está para uma dimensão, assim como o beta está para 2 dimensões, assim como o gama está para 3 dimensões. É uma relação bem fácil de montar. Em geral, na tua prova, ele vai te dar o alfa, tá? Mesmo que seja uma questão de dilatação superficial e volumétrica. Aí você, a partir do alfa, você acha o beta
e você acha o gama da maneira que você achar melhor, beleza? Bate um print, copia aí esse pedaço no nosso resuminho, que agora a gente vai falar sobre dilatação dos fluidos, dilatação dos líquidos. Olha só, meus amores, a gente vai falar agora sobre a dilatação dos líquidos. A dilatação dos líquidos, normalmente, ela vai ser trabalhada usando a dilatação volumétrica, tá? Porque um fluido, mesmo que ele dilate para a área, mesmo que ele dilate em largura, o tamanho da largura dele é delimitada pelo recipiente. Então, um fluido ele pode dilatar para os lados, só que se o meu recipiente tiver paredes fixas ilimitadas, essa dilatação para o lado vai resultar uma dilatação para cima. Entendeu isso aí, né? Vai dilatar para o lado, mas como não dá para crescer para o lado, ele vai crescer para cima. Então, quando a gente falar de fluido, em geral, a gente vai trabalhar sempre com dilatação volumétrica, tá bom? O que eu quero te mostrar aqui é uma situação que é bem comum de prova. Ó, eu peguei aqui uma panela, qualquer, um recipiente qualquer, completamente cheio de líquido. Pode ser que seja água, pode ser que não seja, tanto faz. E aí eu vou pegar e vou levar essa panela ao fogão, fazendo com que ela passe de uma temperatura θ0 para uma temperatura θ. Ela vai esquentar. Gente, se você fizer isso na sua casa, pegar uma panela, encher até o limite e colocar para ferver, você vai ver que com o tempo, quando essa água atingir o ponto de fervura, ela vai escoar, ela vai cair para fora da panela. Isso acontece porque ela dilatou. Acontece o seguinte, muita gente pensa que essa quantidade de água que saiu da panela foi a quantidade de água que dilatou, mas isso não é verdade. Esse ΔV, essa dilatação da água, é um ΔV aparente. Mas o que significa? Significa que parece, mas não é. A água não foi a única que dilatou aqui. O meu recipiente também dilatou, alterando o seu volume. Veja só, imagine que a água ela tenha dilatado 5 ml. E que o meu recipiente tenha dilatado 3 ml. Quanto é de água que vai sair do meu recipiente, que vai transbordar? Exatamente, vão ser 2 ml. Então, eu vou pegar aqui, na hora de fazer a conta, a dilatação real do meu líquido. Ó, vou botar aqui, ΔV real do líquido, menos o ΔV do recipiente. E isso vai dar exatamente igual ao meu ΔV aparente, que é a quantidade de água, a quantidade de líquido, que vai transbordar da minha panela. A gente pode escrever isso com uma formulinha e deixar organizadinho. Eu vou dizer que meu ΔV aparente é o ΔV do líquido menos o ΔV do recipiente. Fechou? Que é exatamente esse raciocínio que a gente tomou bem aqui. Bate um print, isso aqui é importante, isso aqui cai em prova. Cai mesmo, tá, gente? Principalmente em provas mais tradicionais. Então bate um print, copia isso aqui. Nós vamos para a última parte da nossa aula. A gente vai falar sobre um caso de dilatação onde o corpo esquenta e diminui de tamanho. Por que isso acontece? Espera que depois deste take você vai saber. Olha só, meus amores, bora agora finalizar então a nossa aula de dilatação térmica. Vamos falar sobre a dilatação anômala da água. Exatamente. A água, ela se comporta de maneira anômala, de maneira anormal. Esse comportamento anormal da água, presta atenção, ele só se dá numa faixa específica de frequência. Ele só se dá na faixa de 0 graus Celsius até 4 graus Celsius. Fora desse intervalo, a água se comporta como uma substância comum. Quer dizer que ela aumenta a temperatura, ela aumenta de tamanho. Ela diminui de temperatura, ela diminui de tamanho. Veja, quando a água está a 0 graus Celsius, ela tem um certo volume, representado aqui nesse desenho, e quando ela passa de 0 para 4 graus Celsius, esse volume diminui. Compensação, se eu passar de 4 para 0, e risquei aqui, não era para ter riscado, mas tá bom. Se passar de 4 para 0, esse volume vai aumentar. Mas, Doc, por que esse comportamento anormal acontece? Olha, vamos fazer isso de maneira bem lúdica. Tenta imaginar que as palmas das minhas mãos são moléculas de água. E que os meus dedos entrelaçados aqui são pontes de hidrogênio ligando essas moléculas de água. Para temperaturas superiores a 4 graus Celsius, essas pontes de hidrogênio são maleáveis, o que possibilita que as moléculas de água fiquem próximas umas às outras, está relaxado. À medida que eu vou chegando perto de 0 graus Celsius, essas pontes de hidrogênio começam a se enrijecer, fazendo com que as moléculas de água se afastem, fazendo com que o volume de água aumente.
E é por isso que nesse intervalo de 0 a 4 graus Celsius, a água se comporta dessa maneira. Acompanha comigo. Água a 0 graus Celsius. Água esquentando, 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 esquentando. Até 4 graus Celsius. Essas pontes de hidrogênio ficam maleáveis e as moléculas ficam próximas. Bora fazer o caminho inverso. Água resfriando, 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 resfriando. Pô, 0 graus Celsius. Olha só, essas moléculas se afastam, ocupando um volume maior, tá bom? É por isso que se você pegar uma garrafinha de água, pode ser uma descartável mesmo, você encher ela até o limite, você fechar e você colocar no congelador, essa garrafa ela vai estourar, ela vai quebrar, porque a água vai aumentar de volume, ela não vai ter para onde crescer e ela vai empurrar as paredes do teu recipiente, tudo bem? Ah, mas Doc, beleza, então ele vai cobrar isso com teoria, vai cobrar com conta? Não, não vai cobrar com conta, vai cobrar com teoria, tá? E uma outra parte de teoria que ele pode te cobrar está aqui no nosso papel, seriam os gráficos do volume de água em relação à temperatura e da densidade em relação à temperatura. Veja, quando a minha água está aqui a 0 graus Celsius, eu tenho um volume grande. À medida que eu vou me aproximando de 4 graus Celsius, esse volume vai diminuindo até que eu atinja um volume mínimo. Ó, esse é o intervalo de comportamento anômalo da água. Depois disso, a água volta a se comportar como uma substância comum. À medida que eu aumento a temperatura, ela vai aumentando também o seu volume. Até aqui, nada de novo sob o sol. Um outro gráfico que ele pode te cobrar é esse gráfico aqui de baixo, da densidade em função da temperatura. Não te esquece que densidade é massa dividido pelo volume. Então, densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais. Veja, se em 4 graus Celsius o meu volume ele é mínimo, em 4 graus Celsius a minha densidade vai ser máxima. Eles vão ter comportamentos opostos. A gente pode perceber isso claramente nesse gráfico. Quando eu estou a 0 graus Celsius, eu tenho uma densidade de 0. À medida que eu vou aumentando a temperatura, que o volume vai diminuindo, as moléculas vão ficando mais concentradas. Essa densidade vai aumentando. Esse aqui é o comportamento anômalo da água. Depois disso aqui, a água passa a se comportar como uma substância comum. Fechou? Olha, galerinha, esse comportamento anômalo da água também costuma cair em prova. E questão teórica, nada demais, nada muito complexo, tá bom? Mas é importante que tu saiba, isso aí é um pulo do gato, nem todo mundo tá manjando, tá bom? Com isso, a gente vai finalizando a nossa segunda aula do curso de Física Térmica. Eu espero que tu tenhas gostado dessa aula e que tu esteja gostando do curso até aqui. Cara, eu preciso muito da tua ajuda, eu preciso do teu like, preciso que tu compartilhe esse vídeo, preciso que tu te inscreva no canal e ative o sininho. Ah, mas Doc tá mendigando like? Tô mesmo, e aí, tu vai me julgar? Não me julga, cara. Tô te ajudando com física, tu me ajuda com teu like e assim todo mundo fica feliz. Então a gente vai ficando por aqui, até a próxima aula do nosso curso de Física Térmica.